Isso é verdadeiro, pastor? Se o senhor contrariar as palavras de Ellen G. White, o senhor não pode ser ministro da Igreja Adventista? Isso não é perigoso, não é? Colocar uma mulher no mesmo nível canônico dos profetas do Antigo e do Novo Testamento? Porque teremos um problema seríssimo. Porque Paulo disse em Efésios 2:20 que a igreja está fundamentada, né, na doutrina dos apóstolos. E nós sabemos que Ellen G. White está quase 1.800 anos depois. Então, eu queria que o senhor me respondesse essa questão de equiparar as profecias de Ellen G. White no mesmo nível das Sagradas Escrituras. A palavra é sua. E não tem um livro escrito na Bíblia. Elias, Eliseu, Asaf, Semaías, Azarias. A lista é grande. Tem mulheres. Miriam, Débora, Ruda, Ana. Muito bem. Aquela mesma história da profetisa não canônica. Profetisa não canônica. Nós temos profetas que não têm livros na Bíblia. E os profetas que foram lá de Deus e não têm o livro no cânon. E aí eles usam esse argumento. E o adventista continua caindo igual patinho. Impressionante, impressionante. Parece que o adventista do sétimo dia usa uma mentira, que é aquela do Saci Pererê, da Chapeuzinho Vermelho, e vai lá e usa, o povo cai, porque gente que faz parte de seita é gente que tem problema emocional, ou tem problemas de culpa, ou são pessoas sinceras, enganadas, que ainda não conseguiram ver a informação, não chegou a informação para eles. Tá? Ellen White, ela tem inspiração, sim. Toda a inspiração que ela recebe, ela sempre passa pelo crivo da Bíblia. Como eu disse, se nós temos um profeta moderno, e nós adventistas cremos que essa profetisa Ellen White, obviamente que um dos testes é o que ela fala está em concordância ou não com a Bíblia. Então, lendo os escritos dela, estudando aquilo que ela escreveu, através dos livros, periódicos... Então revistas, ela é infalível, pastor Alexandre Ribeiro, porque a Bíblia é infalível. A sua mensagem, White, se ela, em suas profecias, é infalível? Se eu disser que não, eu estou contradizendo o argumento de que ela não foi revelada, ela não foi inspirada por Deus. Então ela é se infalível. Se ela foi inspirada por Deus, ela está partindo do pressuposto bíblico. O que ela escreve está de acordo com a Bíblia. Nós não cremos no cessacionismo. Nós cremos que os dons seriam derramados até a volta de Jesus. Certo. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 1, verso 6. Mas o pastor Alexandre disse que ele não é cessacionista. Que seria isso? Que ele crê nos dons. Por que a igreja não aceita nenhuma outra pessoa? Você conhece alguma pessoa dentro da igreja adventista que tem o dom de profecia além da senhora Ellen White? Não conheço. Então, não existe. não é paradoxal isso? Não, veja só. Ela é exclusiva? Veja Sim, só ela perigoso, tem esse dom. Vamos pensar aqui, ó. Deus pode falar conosco de diversas formas. Eu creio nisso, eu também não sou cessacionista. Diversas formas. A gente não. Como que a gente vai limitar a atuação de Deus? Isso. Então, por exemplo, tem pessoas que recebem sonhos, visões a respeito daquilo que já está revelado na Bíblia e até nos escritos de Ellen White. Eu conheço várias pessoas. A igreja aceita essas pessoas? Não, veja. Agora, dizer se eu tive um sonho, Deus pode ter me levado a conhecer a verdade por meio de um sonho. Ela pode ser chamada de profeta? Claro que não. Ah, tá. Pelo simples motivo. Quando alguém recebe o dom profético, isso é reconhecido. Então os dons são para hoje, menos o dom profético? Não, o dom profético, se Deus achar por bem levantar outro profeta... A igreja vai aceitar. Aí nós vamos avaliar. Se isso... Até hoje ninguém. Não, nós cremos que não. Nós adventistas cremos que não. Porque se ela é uma profetisa, e nós cremos que ela recebeu revelações de Deus. Ellen White viveu num tempo muito distante do nosso. E as coisas mudaram muito. Quem garante que Deus não pode levantar um outro profeta como ela? Bom, a igreja não vai aceitar. Isso é óbvio. Se o senhor contrariar o espírito de profecia que é anunciado como Ellen G. White, se o senhor não pode ser mais pastor da igreja... Um exemplo, eu
uma pessoa está estudando a Bíblia com os adventistas. A pessoa vai... Nós temos que... Se nós cremos que Ellen White é uma profetisa, e nós cremos no dom profético, a igreja dá ênfase no dom profético. Não em Ellen White especificamente. Ela recebeu o dom profético. Mas o legado que ela deixou, aquilo que ela deixou por escrito. Então, nós olhamos da seguinte forma. A pessoa está estudando a Bíblia com os adventistas. Ela precisa ser instruída sobre isso. Se isso é um ensinamento de Jesus, e nós cremos que é um ensinamento de Jesus, o dom profético, então, obviamente, se um pastor, alguém que está estudando teologia para ser um pastor na igreja adventista, alguém que está estudando a Bíblia, ele tem que aceitar todo o ensinamento bíblico que a igreja propõe a ele. Inclusive o dom profético. Ele tem que aceitar todo o ensinamento bíblico que a igreja propõe a ele. Inclusive o dom profético. A grande pergunta é se Ellen White é para profissão de fé ou não. Se você tem que aceitar Ellen White como profissão de fé ou não. Eu não estou falando de dom profético, estou falando de Ellen White. Ok? Mas você vai entender esse ponto em breve. Vou colocar aqui para você o texto, acho que são 3 slides nesse caso. Dom profético versus Ellen White. Vamos entender o que é dom profético. Dom profético, inspirado pelo Espírito de profecia, 2 Pedro 1,21, conduz à verdade, João 16,13, nunca contradiz a Bíblia, Isaías 8,20, edifica, consola e exorta a igreja, 1 Coríntios 14,3, reconhecido por frutos espirituais, é um dos frutos do Espírito, Mateus 7,16, testemunha sobre Cristo, Apocalipse 19,10, não se autopromove, não se autopromove, João 3,30, serve a igreja, não a domina, serve a igreja, não a domina, Efésios 4, de 11 a 12, e sempre aponta para o Evangelho, Gálatas 1, de 8 a 9. Isso aqui é você crer no dom profético. Dom de profecia é isso aqui, do lado esquerdo. Vamos para o que Ellen White significa. Contradiz a Bíblia em doutrinas centrais, plagiou autores não inspirados, suas visões mudaram com o tempo, foram alterando de acordo com o interesse dela, errou previsões proféticas e muitas. Eu digo todas, eu sempre digo todas, mas tem adventistas que dói um pouco o ouvido dizer isso, né? Heresias, juízo investigativo, natureza de Cristo, absurdos, heréticos, impôs regras alimentares e de vestuário extra-bíblicas, associou tragédias e castigos divinos específicos a castigos divinos específicos, tragédias que aconteceram no tempo dela a castigos divinos. Olha, vocês estão sofrendo isso porque Deus está castigando vocês. Novamente volta no terremoto, novamente volta em doenças e pandemias da época. Visões que refletem superstições da época e mensagens falsas, dependência e medo na igreja, que é o que foi causado por Ellen White. Então, quando você é batizado, e você é batizado em nome do Espírito Santo, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Quando você é batizado em nome do Espírito Santo, você já está trazendo no pacote o dom profético. E todos os outros dons do Espírito. Os frutos do Espírito já estão embutidos dentro da questão. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Eles já estão inseridos lá dentro. Já está no pacote. Você foi batizado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Filho, do Espírito Santo. Está aqui, ó. O Espírito Santo tem os frutos do Espírito. Um deles é o dom profético, é o dom de profecia. Para que você precisa adicionar Ellen White? Para que você precisa adicionar Ellen White nesse contexto? Se ser batizado em nome do Espírito Santo já conclui, já compete, já põe como centralizada o dom profético que está estendido a todos. Todos nós. Se Deus assim o desejar, podemos receber esse dom e atuarmos com esse dom profético para o crescimento do reino. Ele também não pode, se um pastor adventista, como um membro, o pastor é membro, se ele não aceita o dom profético, ele também não pode fazer parte dessa congregação. É justo. Se um pastor adventista, como um membro, o pastor é membro,
Se ele não aceita o dom profético, ele também não pode fazer parte dessa congregação. É justo. E aqui ele volta, aqui a estratégia é o quê? É jogar, combinar as duas coisas. Ele está pegando, volta aqui no meu slide rapidamente para você, que eu coloquei anteriormente, o que esse pastor está falando, ele está fazendo o seguinte, ele está pegando o lado esquerdo, que é o dom profético, com o lado direito, e ele está fazendo assim, ó, ele está juntando os dois. E falando, você tem que acreditar na mistura dos dois. Não adianta só acreditar do lado esquerdo do lado da tabela. Você tem que acreditar do lado esquerdo e do lado direito. Só que ele não fala isso. Ele chama tudo esse bolo, essa junção, ele chama de dom profético. Mas calma. Deixa ele falar. Eu falei para você, a melhor coisa é deixar o pastor adventista falar. Todo o ensino que a igreja está oferecendo. Não, mas ele crê na Bíblia, ele crê em Jesus. Então, mas ele só não crê em Ellen White. Mas se nós cremos no dom profético, pastor, e nós cremos que Ellen White profetiza, então nós temos que ensinar isso. Mas espera, Ellen White está acima da Bíblia? Nunca está acima da Bíblia. Mas ele crê na Bíblia, ele crê. Sim, então se ele crê, Jesus, então, se ele crê na Bíblia, quando nós vamos até ele com a Bíblia, nós vamos mostrar o dom profético na Bíblia para ele. A profecia bíblica. As coisas Se ele não aceitar Ellen White, ele pode ser batizado na igreja adventista? Então, aí ele não está aceitando todo o ensino que a igreja está oferecendo. Não, mas a ele ele crê na Bíblia, ele crê em Jesus. Então, mas esse ponto, o pastor Joaquim foi excelente nesse ponto. O pastor Joaquim agora vai começar a extrair do herege o suco da heresia, o suco do adventismo. O que o pastor Joaquim de Andrade está fazendo com esse indivíduo, ele está pegando lá dentro, lá nas entranhas desse indivíduo, toda a podridão do adventismo no sétimo dia, ele está arrancando ali, ó, na frente da câmera, para você ver. A pergunta foi simples. Ele crê em Jesus Cristo, ele crê na Bíblia, mas se ele não crer em Ellen White, qual o problema? Volto a dizer, se de fato a igreja adventista estivesse batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo somente, o Espírito Santo já compõe o dom profético. Ele não precisa apontar para Ellen White para fazer a pessoa crer em dom profético. Não existe isso. O dom profético, ele já está estabelecido como fruto do Espírito. Você não precisa de Ellen White, você não precisa crer em Ellen White. Esse é o ponto que o pastor Joaquim está levantando. Se fosse uma igreja correta, se fosse uma igreja cristã, uma igreja de fato verdadeira, a resposta seria completamente diferente. Olha isso. Ele crê na Bíblia, ele crê em Jesus. Então, mas ele crê na Bíblia e crê em Jesus. Ele crê no verbo que se fez carne. Ele crê no verbo que se fez carne. Isso não é suficiente na sua igreja. Isso não é suficiente na sua igreja. É essa pergunta que o pastor Joaquim está fazendo. Mas o herege não aguenta, ele não pode baixar. Ellen White, por isso que eu falo, Ellen White tem um controle nefasto dentro da igreja adventista. A Ellen White tem um controle tão grande que esse cara foi colocado diante da crença em Cristo somente. E ele não conseguiu abaixar a cabeça. Isso se chama controle. Isso é controle espiritual. Mas segue o jogo. Olha só a resposta novamente. Só não crê em Ellen White. Mas ele só não crê em Ellen White. Ele só não crê em Ellen White. O que é justo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Você precisa crer em alguma outra coisa? Para fazer parte da comunidade cristã? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou. Na Bíblia está escrito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de Ellen White? É isso que nós estamos falando aqui? Segue o diálogo mais uma vez. Se nós cremos no dom profético, pastor, e nós cremos que Ellen White profetiza... Se nós cremos no dom profético e cremos que... Você vê como ele junta as duas coisas? Vamos para o documento de batismo da igreja adventista. Na lateral esquerda da sua tela, você está vendo declaração de fé. Declaração de fé. Isso é que você está vendo do lado esquerdo da sua tela. Verde, pontos que são positivos na declaração de fé da igreja adventista. Essa é a ficha de batismo. Vamos lá, pontos positivos. Aceita a Bíblia toda como inspirada por Deus? Excelente, igreja adventista. Aceita o ensino bíblico da Trindade? Excelente. Excelente. Aceita a morte de Jesus Cristo como sacrifício que perdoa e apaga os pecados e acredita que é salvo pela graça mediante da fé? Esse item 3 já vai contra o juízo investigativo. O item 3.
O item 3 já vai contra o juízo investigativo, porque não tem nada de apagar pecados no juízo investigativo. Tá? Dicas de passagem. Mas vamos avançar. Aceita Jesus Cristo como seu único salvador e pessoal da sua vida? Olha só que coisa bonita. Agora a coisa começa a ficar estranha. Decide deixar tudo que prejudica a saúde e a de outras pessoas, evitando o consumo de alimentos impróprios. E ali tem café no meio. Tá vendo ali? Alimentos impróprios, bebidas alcoólicas tem também. Café. Isso aqui é ficha batismal. Próximo. Aceita pôr em prática as crenças, princípios bíblicos fundamentais, incluindo modéstia cristã no vestir-se, no uso de adornos, brincos, correntes, colares. Isso é ficha de declaração de fé. É antes do batismo. Abstendo-se de frequentar lugares impróprios, assim como ensina a igreja adventista. A igreja adventista fala que cinema é um lugar impróprio, você está indo contra a sua declaração de fé. Próximo. Agora a gente chega na parte da Ellen White. É óbvio que aceita devolver o dízimo, devolver fiel e voluntariamente o dízimo e a oferta, a todos os mandamentos, inclusive o sábado, óbvio, sábado para salvação, senão não estaria na declaração de fé. Crê e aceita a igreja adventista como a igreja remanescente dos últimos dias, de acordo com a profecia bíblica, a única igreja certa, não existe outra remanescente. E por fim, 10, crê que o dom de profecia manifesto no ministério de Ellen White é uma característica distintiva da igreja remanescente. Então, se você acredita que a igreja remanescente no item 9, no item 10, você tem que acreditar em Ellen White. Ellen White está dentro da declaração de batismo, de profissão de fé da igreja do 27º dia. Aí vem, aceita o ensino bíblico do batismo por imersão e voluntariamente decide ser batizado, aceita Jesus Cristo a ser intercessor no santuário celestial, aqui vem juízo investigativo, item 12, juízo investigativo, heresia. E depois, aceita preparar-se como discípulo e dispõe a discipular pessoas que, para breve vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, participando ativamente da pregação do Evangelho. Quem discipularei, aí vem a lista. Tudo aqui, gente. Essa é a ficha direta da igreja adventista. Alguns itens da ficha. Aí eles vão, passam 2, 3 anos, eles trocam lá, não tira Ellen White, não cita Ellen White não, fala só dom de profecia agora. Fala só dom de profecia. Essa é a bagunça. Então, por isso que volta aqui no vídeo, apresentado, mais uma vez, para fechar esse item. Está oferecendo. Não, mas aí. Ele crê na Bíblia, ele crê em Jesus. Então, mas ele só não crê em Ellen White. Mas se nós cremos no dom profético, pastor, e nós cremos que Ellen White é profetiza, então nós temos que ensinar isso. Mas espera, Ellen White está acima da Bíblia? Nunca está acima da Bíblia. Mas ele crê na Bíblia, ele crê. Sim, então se ele crê, Jesus, então, se ele crê na Bíblia, quando nós vamos até ele com a Bíblia, nós vamos mostrar o dom profético na Bíblia para ele. Ele mostra o dom profético, mas ele não vai mostrar Ellen White. Por que ele não vai mostrar Ellen White? Por uma simples razão, gente. Uma simples razão. Volta na nossa historinha. Ellen White não está lá dentro. O que Ellen White escreveu, o que Ellen White fez, as visões dela, nada disso pertence à caixinha da sola escritura. Não está lá dentro. É simples assim. Mas eles querem colocar, na hora que você vai se batizar, você tem que abraçar esse pacote inteiro. O que está dentro da caixinha dos colos e o que está fora. Resumindo, na igreja adventista você se batiza em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo e também em nome de Ellen White.